Uma palestra brilhante para vocês. Agradeço as palavras da Érica e vamos então passar a palestra sobre as receitas oriundas da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, CEFEM. Bom dia a todos, pessoal que está aí atrás. Vocês estão enxergando bem, gente? Tudo certo? Ok. Meu nome é Diogo. Vamos falar então da CEFEM, receitas oriundas da CEFEM. Se eu pudesse contar com a compreensão de vocês, eu pediria que as perguntas fossem formuladas ao final, para maior dinâmica, para a gente respeitar o direito de todos de poderem se manifestar. Após a palestra, eu estou à disposição também para quaisquer dúvidas. Tá? Algumas siglas que podem aparecer aí nos slides são CEFEM, DNPM, PNM e CR. Tá? A CEFEM, como o nome é complexo, cabe repetir. Compensação financeira pela exploração de recursos minerais. DNPM é o Departamento Nacional de Produção Mineral. PNM é o Plano Nacional de Mineração. E CR é a nossa Constituição da República. Esse tema, gente, tem alguns desafios. O primeiro deles é a dificuldade da gente fazer uma palestra que compreenda as dificuldades de todos os municípios, né? Cada município tem sua particularidade. Segundo desafio é que algumas soluções para o problema que a gente está enfrentando com as receitas da CEFEM só vão ser dadas pelo Congresso Nacional. Então, não dá para se resolver em nível municipal, tampouco em nível estadual, tudo que está sendo colocado. Não posso deixar de mencionar também que a legislação é uma legislação antiga, tá certo? Uma legislação que já está precisando de um novo marco regulatório. Está muito ultrapassada a legislação, vocês vão entender isso ao longo dos slides. Bom, já vou antecipar que a principal crítica em relação a esse tema é que os recursos oriundos da CEFEM são insuficientes em geral para se cuidar de todos os assuntos que essa exploração mineral repercute. Então, é meio ambiente, é infraestrutura, é saúde, é educação. Então, são vários pontos que demandam atenção e os recursos têm sido considerados insuficientes. Tem um grande apelo pela melhoria do valor desses recursos. Tá? Um ponto positivo é a gente trabalhar esse tema, é a gente lidar com isso, a gente discutir o assunto para lidar com isso da melhor forma possível. Tá? O tema, conforme eu disse, ele vem desde a Constituição da República e ele é tratado por leis, decretos e várias normas jurídicas. Tá? Ele é amplo, já disse isso. Então, ele envolve os royalties, né? Ele envolve o meio ambiente, desenvolvimento econômico, direito financeiro, orçamento, economia de recursos, combate à corrupção. Então, envolve muitos pontos. Tá? E eu entendo que o ponto inicial para a gente vai ser sobre royalties. O que são os royalties? O que é a CEFEM? Bem, a palavra royalties tem alguns significados. É uma palavra de língua inglesa que remete, então, às prerrogativas e os direitos de um rei, de um soberano.
E, devido a essas prerrogativas, a esses direitos de um poder soberano, deveriam, então, ser pagas quantias quando se explora um bem que é desse soberano. Está dando para compreender? Então, tem um reino, tem um soberano, ou tem um país, tem uma soberania, e quando se explora um recurso desse poder soberano, você deve, então, trazer uma contraprestação, tá? Bom, agora o royalty, ao longo do tempo, ele foi mudando de acepção. Então, hoje em dia, as concessões, as patentes, entende-se que elas também trazem royalties. Então, deixou-se aquele arcabouço mais antigo de rei, de reino, e passou-se a verificar a titularidade de um direito. Bom, então, em síntese, os royalties remetem a uma exploração realizada por quem não detém a titularidade de um bem. Então, se eu estou explorando um direito que é de outra pessoa, você pode utilizar em sentido amplo os royalties, tá? A Constituição de 88, ao tratar desse tema, o que ela buscava ali nos seus objetivos? Reinvestimentos, valorização da mão de obra, desenvolvimento econômico, tá? A construção de uma sociedade melhor. Mas o que a gente está vendo são vários desafios e problemas, tá? Vários desafios e problemas. Eu queria pedir, então, para passarem um vídeo, o vídeo número 1, devido a gente ter começado a palestra um pouco após o horário, até para poder receber vocês melhor, eu acredito que não vai ser possível passar o vídeo todo. O vídeo é muito interessante, mas nós vamos passar uma pequena parte dele e eu peço a atenção de vocês. Na verdade, são 2 vídeos, e eu estou até na dúvida se eu passo o segundo ou não. Mas vamos ter foco no primeiro, então. Se for o caso, a gente interrompe ele. A gente possivelmente vai fazer isso e passar para o segundo. Pode iniciar, por gentileza, Alcebiades. O primeiro vídeo, então. 15% de todo o mineral que se extrai no mundo vem do Brasil, mas as normas que disciplinam a exploração dessa riqueza estão defasadas. O Código de Mineração em vigor no país é de 1967. Para modernizar as regras, o governo pretende encaminhar ao Congresso o Plano Nacional de Mineração. Entre as mudanças propostas, a criação de uma agência reguladora e de uma espécie de royalty sobre o faturamento das empresas, nos moldes do petróleo. Nesta primeira reportagem, a repórter Cláudia Brasil foi a municípios do interior de Minas Gerais para mostrar qual é o impacto da mineração na economia, no emprego, no meio ambiente e na vida destas cidades. Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, ainda preserva aquele ar de cidade do interior. Mas, aos 308 anos, isso começa a mudar. A cidade, que se tornou conhecida pelo ecoturismo, proporcionado por belezas naturais como a famosa Cachoeira do Tabuleiro, é agora uma nova fronteira econômica. A riqueza a ser explorada está no subsolo, o ferro. E antes mesmo que o minério comece a ser extraído, os primeiros impactos já são evidentes. A compra de terrenos pela mineradora trouxe problemas para vários moradores. De uma família de lavradores, João Elcio vendeu sua propriedade em setembro de 2010. Só recebeu o dinheiro um ano depois, sem qualquer correção. Ele garante que muitas outras promessas feitas pela mineradora ainda não saíram do papel. Eu não concordo com essa compra deles aí, sem juros, não. E o preço, quem pôs foi eles, o preço que eles quis, né? Então não foi ninguém lá que pôs o preço, eles que puseram o preço que eles quis. O lavrador Lúcio afirma que as ações da mineradora para a compra de terras em Conceição do Mato Dentro não são corretas. Tirando as pessoas tipo empurrado, nós sentimos massacrado e vendo as pessoas sendo massacrada. O secretário de Meio Ambiente de Conceição está preocupado. Ele diz que os problemas estão no campo e também na cidade. Nós temos um impacto grande pelo grande contingente de trabalhadores
hoje na cidade, formando repúblicas. Nós não conseguimos mais receber turistas porque não temos vagas em pousadas, em hotéis e em casas mesmo para alugar. O secretário aponta um outro problema. Nos últimos 2 anos, o aterro sanitário controlado virou um lixão a céu aberto, com o aumento da quantidade de lixo produzido. A mineradora não teria cumprido cláusulas que falam de coleta, acondicionamento e tratamento dos resíduos. A mineração de ferro em Conceição do Mato Dentro é... Gente, então, só para caracterizar a questão, tá? Eu aqui não conheço, tá? Vou deixar isso bem claro, a situação particular do município que foi levantado. Essa é uma reportagem da TV Câmara dos Deputados de Brasília. Então, só deixando bem claro que eu não estou chamando atenção para esse município, e sim para a caracterização em geral do problema. Agora nós vamos ver um segundo vídeo, que é bem curtinho. Nós vamos ver só do primeiro minuto em diante, devido ao nosso tempo restrito. Vamos ver só do primeiro minuto em diante. A gente consegue fazer isso, Alcebiades? O aeroporto está situado na porção leste da Serra de Carajás, no município de Cavas, pilhas de estéreo, barragens de rejeito e água, Dá uma pausa, diques por de... favor. Isso. Volta para a gente, só na parte inicial, o título, isso. Play. Um pause, por favor. Obrigado. Ótimo. Vejam, o que é isso? Que vídeo que é esse? É um plano... localizado ao sul. Que vídeo que é esse, então? É um plano de fechamento de minas. Ou seja, é o objetivo lá do Pará que se vai buscar atingir, tá? Quando cessar a mineração. Então, eu quero mostrar para vocês esse outro aspecto. Eu mostrei o aspecto da destruição no início, né? Destruição, entre aspas, né? Os aspectos das consequências ambientais. E agora nós vamos ver o aspecto do fechamento, como que ele é idealizado. Então vamos para 1 minuto e meio. Pode ser 1 minuto e meio em diante, por favor. Obrigado. Pode ir um pouco mais. Mais. Pronto, tá bom aí. N5E e N5W. Em 2003, a CVRD desenvolveu um guia de orientação nos aspectos de fechamento de mina, que introduziu o conceito de unidade usina de beneficiamento. Processa o minério de ferro em 3 produtos de granulometria distintas: sinter feed, granulado, pellet feed. As principais intervenções previstas em cada estrutura das unidades de diagnóstico são: abertura de brecha nos maciços das barragens do gelado e geladinho, remoção, um fechamento integrado e eficiente, com a definição do uso futuro, que inclua todos os setores da atividade e cujos princípios de atuação venham de um planejamento participativo que envolva governos, mineradores, ONGs e a sociedade civil, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a existência de condições estáveis e transparentes, para se alcançar o bem-estar econômico, ambiental e social da região. Muito bem. Então, nesse finalzinho aí, eles fazem uma montagem de como que seria o objetivo final, tá? Bacana. Vamos voltar, então, para a palestra e vamos falar um pouquinho, bem brevemente, nosso tempo está corrido, sobre a natureza dos royalties, tá? Vejam só, o entendimento consolidado hoje, ele é visto sobre 2 óticas. Direito financeiro. Então, a natureza jurídica sobre a ótica do direito financeiro. A primeira ótica é a seguinte: a União é quem detém os recursos minerais. Não há dúvida sobre isso. Isso é uma matéria prevista na nossa Constituição da República. Então, quando a União recebe a CEFEM, compensação pela exploração dos recursos minerais, ela está recebendo receitas patrimoniais dela. Então, não há discussão sobre isso.
tá? Hoje. Vejam, já os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles não recebem receitas patrimoniais, eles recebem receitas em caráter indenizatório pelos dispêndios com infraestrutura, saúde, segurança, educação, meio ambiente, etc, etc, etc. Tá? Então, isso é importante ficar claro. Mas isso, só esse entendimento, hoje, ele vem com a chancela, salvo engano, de 1991 em diante, pelo Supremo Tribunal Federal. Antes disso, o tema era extremamente polêmico. Alguns autores entendiam que era um tributo, porque ele não é uma penalidade, ele não é uma sanção. Então, a legislação falava em lançamento da compensação, então havia uma proximidade grande com o tributo e muitos autores entendendo que seria uma contribuição especial, então. Porém, o Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário 288.800 do Distrito Federal, relator ministro Sepúlveda pertence, chancelou a matéria. Não é um tributo, é uma indenização. Por que é importante diferenciar de tributo para indenização? Porque a receita indenizatória, ela já chega, inclusive, isenta de imposto de renda. Quando é uma indenização, não é renda. Então, isso influi, inclusive, no valor total, conforme a gente sabe da doutrina clássica de direito tributário. Bacana. Quais são as principais normas jurídicas aplicáveis? Nós temos na Constituição, no artigo 20, deixando claro que são bens da União os recursos minerais, mas que é competência comum de todos os entes, então União, Estado, Distrito Federal e municípios, acompanhar e fiscalizar as concessões de exploração de recursos minerais nos seus territórios. Tá? Então, apesar de ser um bem da União, o município tem competência para fiscalizar. O Estado também. Tá? A Constituição assegura a CEFEM no artigo 20, parágrafo 1º, dizendo que é assegurada aos Estados, Distrito Federal e municípios a participação no resultado da exploração ou compensação financeira. Tá? Ok. O artigo 176 da Constituição só reforça que pertence à União os recursos minerais. Vejam a legislação como que ela já é antiga. De 1967, o Decreto-Lei 227, definindo jazida como a substância mineral como aquela que possua valor econômico. Nosso tempo está restrito, então vamos seguir adiante e vamos explicar um pouco mais da exploração mineral do Brasil, no Brasil e em Minas. Minas Gerais, gente, é o maior estado produtor de minério, de minérios, no plural seria o correto, tá? Com 53%, Pará com 28%, Goiás é o terceiro com 4%. Os royalties da mineração renderam 2 bilhões em 2012, mas os do petróleo renderam 16 bilhões. E vejam que o estrago é muito maior quando você tem uma lavra a céu aberto, no caso da mineração, do que quando você, por exemplo, pega um petróleo em alto mar. Então, justifica-se a inversão disso. E, inclusive, o novo marco regulatório, nós vamos falar um pouquinho dele, está prevendo o aumento desse valor dos royalties. Vocês vejam que, atualmente, os royalties da mineração variam de 0,2% a 3% do faturamento líquido das mineradoras. Enquanto os royalties do petróleo, eles rendem 5% do faturamento bruto. Ou seja, enquanto os royalties da mineração chegam no máximo a 3% e no mínimo eles partem de 0,2%, os royalties do petróleo são 5% do faturamento bruto. Ou seja, isso gera uma disparidade muito grande e o dano ambiental, no primeiro caso, é muito maior. Então, justifica-se plenamente uma revisão. Tá? Nós não podemos deixar de falar do nióbio também, que é um mineral raro, extremamente estratégico. Por quê? Porque ele é utilizado para foguetes, jatos e ainda na indústria nuclear. E não é encontrado puro na natureza, não.
95% das reservas mundiais estão no Brasil, sendo 75% em Minas Gerais. Araxá é a maior exportadora mundial. Tá? Muito bem. O que nós vamos ver com esse novo marco regulatório, então? Deixa eu só voltar um ponto para falar um pouquinho da alíquota. Tá? Vejam, quem atualmente cuida do depósito do valor da CEFEM para os municípios e estados é o DNPM, o Departamento Nacional de Produção Mineral. Eu trouxe a sigla lá no início da palestra. E nós temos que observar o seguinte: ele deposita até o 6º dia útil após receber as receitas das mineradoras. Então, deposita em contas correntes específicas. O DNPM, então, faz esse depósito. Nós temos que observar também que o DNPM, no site dele, traz em tempo atualizado diariamente, quase que em tempo real, né? D-1, todos os valores distribuídos com a CEFEM. Então, quem tiver interesse, pode visitar o site do DNPM, que vai verificar lá todas as receitas distribuídas pela CEFEM, tá? Que é um dado de extrema relevância. E a CEFEM, eu estava falando da alíquota, nós vamos lembrar também que ela só é paga, conforme eu já ilustrei, dizendo que é a tarifa líquida, é o faturamento líquido que é pago, ou seja, depois de já incidirem os tributos. Então, mais uma vez, reforçando aí a questão da necessidade de se revisitar esse tema, de aumentarem os royalties da mineração, um movimento que já está em amplo debate lá no Congresso. Tá? Então, o que esse novo marco regulatório está propondo? Primeiro, nós não podemos deixar de mencionar que atualmente é uma legislação de 1967, tá? O Decreto-Lei 227. E que, em qualquer país, em qualquer setor estratégico, você tem que ter um marco regulatório importante, decisivo, para gerar o desenvolvimento. Tá? Quais são as ponderações e as propostas desse possível novo Código Minerário, que inclusive foi citado no vídeo que a gente passou? Primeiro, adequação do valor dos royalties, que dispensa maiores comentários, porque eu já tratei disso aqui. Segundo, diversificação da economia e mais investimentos. Gente, a extração tem um fim. Se a CEFEM for utilizada apenas para despesas correntes do município ou do estado, quando for embora aquela extração, quando tiver fim, quando for embora aquele minério, tiver fim aquela extração, o que vai acontecer? Vai ficar só a destruição ali. Então, é imperioso se levantar esses investimentos. Se você tem um minério, construir uma siderúrgica, buscar a construção de uma siderúrgica, uma escola de engenharia que possa subsidiar um desenvolvimento estratégico daquela região, daquela localidade. Tá? O que se acredita que seria relevante também constar desse marco teórico? Mais transparência. Sem total transparência não existe total desenvolvimento. Participação cidadã. Isso aí é uma exigência democrática indispensável. Está tendo, inclusive, uma proposta de vinculação também dos royalties à educação e à saúde. É uma proposta extremamente válida, porque ela vai gerar um desenvolvimento permanente. Nós temos notícia de um município chamado Canaã dos Carajás, cuja população com extração mineral saltou de 30 mil habitantes para 200 mil habitantes. Então vejam a situação desse município, como que deve ter ficado em poucos anos, em termos de infraestrutura, educação, né, creche, saúde.
porque a atividade da mineração desgasta a saúde daquele trabalhador, né, gera vários resíduos, etc. Então, imaginam como que ficou, saltando de 30 mil para 200 mil, com os royalties ainda reduzidos. Uma situação extremamente complicada. É por isso que se entende, por um lado, que seria interessante vincular educação e saúde. Porém, existe também uma proposta em sentido amplo, muito relevante, no sentido de vincular outros gastos, infraestrutura, por exemplo, né? Nós vimos um lixão naquele vídeo, e outros bens aí que devem ser protegidos, como, por exemplo, o meio ambiente. Tá? Também está sendo debatida a questão específica do meio ambiente, que dispensa maiores comentários. Tá? Essencial que esse novo marco regulatório traga isso. Já a transformação do DNPM em autarquia especial, que está sendo também uma proposta forte, do mesmo modo que nós temos aí a Anatel, a Anvisa e outras agências reguladoras, então se transformar o DNPM em uma agência reguladora, uma autarquia especial. Mas a nossa crítica é de que não basta isso. Não basta isso. Tem que ser verificado, inclusive, os custos. As deficiências principais do DNPM. Porque, sem isso, você corre risco de fazer uma alteração sem resultados. Tá? O que se espera é que o DNPM, que atualmente já tem um status relevante, mas que sofre, segundo apontado pela doutrina, pelos críticos do assunto, com falta de pessoal, etc., que essa possível mudança em uma autarquia especial não seja uma mudança apenas no papel, seja uma mudança efetiva. Tá certo? Muito bem, gente. Então, visto o marco regulatório, agora nós vamos fazer uma diferenciação básica. Tá? Essa diferenciação remete à atividade regular e à irregular de mineração. Nós vimos naquela reportagem que o município está sofrendo com lixão, com violação de normas contratuais e com vários aspectos apontados pela própria população como ilícitos. Vejam só esse detalhe, então. A atividade irregular da mineração, nos termos da lei, ela gera a CEFEM. Então, o município administra isso para a atividade regular da mineração. Mas quando a gente tem uma atividade irregular, ou seja, em desconformidade com a lei, nós temos que partir para a reparação desse dano, judicial ou extrajudicialmente. Então, vejam, não se esgota na CEFEM. O que eu estou tentando trazer como solução parcial, ou seja, que não depende do Congresso Nacional, é esse ponto, que eu julgo de extrema relevância. O município não pode se basear apenas na CEFEM, caso haja uma ilicitude. Então, ela não vai buscar apenas na CEFEM o recurso para cuidar do meio ambiente, não. Se está tendo um ato ilícito, o município, através da sua procuradoria, através de uma ação indenizatória, tem que buscar a reparação desse dano. Então, veja, a mineradora está poluindo um rio, não é utilizar apenas o recurso da CEFEM. É sim buscar uma indenização judicial ou até mesmo extrajudicialmente. Como que isso vai ser feito extrajudicialmente? Vejam, uma das soluções é a Lei de Ação Civil Pública, que no seu artigo 5º, parágrafo 6º, prevê o termo de ajustamento de conduta. Então, mesmo que o município não seja sede de uma comarca, ou seja, que não tenha ali um fórum para reclamar o seu direito de uma forma
mais rápida, mais objetiva, mesmo que seja um município pequeno, ele pode celebrar um termo de ajustamento de conduta. É claro que ele é consensual, mas é uma solução possível que traz segurança jurídica, porque ele é um título executivo extrajudicial, ou seja, ele pode ser trazido por um juiz com força já executiva, se for celebrado. Além disso, o termo de ajustamento de conduta, ele é rápido, ele não depende da apreciação de nenhum juiz, basta a assinatura das partes interessadas, no caso, o município e o agente poluidor, tá certo? Independe, inclusive, da atuação do Ministério Público, que é extremamente bem-vindo nesse campo, mas que caso não possa atuar mediando esse conflito, caso não possa atuar como interveniente ou como celebrante, caso o próprio Ministério Público não tenha uma promotoria naquela cidade, o município não está de mãos atadas. Então, o município vai reunir as provas daquele dano, vai propor um termo de ajustamento de conduta. Se ele for aceito, aquele termo já tem eficácia, conforme eu estou explicando, de título executivo. Se, eventualmente, for descumprido, você já pede na justiça a reparação imediata para o juiz. Pode, inclusive, esse termo de ajustamento de conduta prever multas para o seu próprio descumprimento. Então, é um campo muito amplo que o município pode explorar. Se está sendo explorado o município pode explorar o campo do termo de ajustamento de conduta para reparar esses danos. Se não for aceito pelo agente poluidor esse termo de ajustamento, com as provas já produzidas, o município ingressa na via judicial. Ou então, o município também chama o controle externo para que o controle externo, nos limites de sua competência, atue. Vejam, nós temos que fazer uma diferenciação aqui. Por se tratar de um recurso mineral, nós temos que visualizar primeiramente a competência. A competência. Tratando-se de recursos federais, nós vamos caminhar para uma denúncia ou para uma representação no Tribunal de Contas da União, se for o caso. Se não estiver sendo repassado pelo DNPM, o valor da CEFEM, que pode ser mais um problema aí enfrentado por um município. Tá? Agora, se tiver na competência do Tribunal de Contas do Estado, a quem incumbe fiscalizar o repasse, os gastos públicos estaduais e municipais, não hesitem em contactar o Tribunal de Contas do Estado. E aqui, como é o órgão no qual eu trabalho, tenho mais facilidade, já vou inclusive indicar como que se faz para você fazer uma denúncia ou uma representação no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Então vejam, as irregularidades vão ser apuradas pelo Tribunal de Contas. Alguns dos principais instrumentos dela, os instrumentos para fiscalização dessas irregularidades vão ser as denúncias e as representações. A diferença da legitimidade é que as denúncias elas podem ser formuladas por quaisquer cidadãos, partidos políticos, associações ou sindicatos, enquanto que as representações são formuladas, em geral, por autoridades estaduais ou municipais, servidores ou órgãos. Tá? Caminhando, então, para o nosso fechamento do tema, as denúncias e representações devem ser dirigidas ao presidente do Tribunal de Contas do Estado, que vai fazer a admissibilidade. Elas têm que ser protocolizadas na sede do tribunal ou encaminhadas via postal ao protocolo do tribunal, dirigidas ao presidente. E regra geral, gente, regra geral, vai se enviar, então, cópia da identidade, CPF, endereço, redigir
é claro, com clareza, indicar o nome completo e a qualificação. Regra geral, por quê? Eu estou falando aqui do cidadão. As autoridades estaduais e municipais já estão qualificadas pelo cargo que elas ocupam, tá certo? O que tem que ser identificado para que o tribunal possa apurar? A autoria, ou seja, quem causou aquele dano? O que está acontecendo? Quais são as circunstâncias? Quais são os elementos de convicção e quais são as provas daquela situação que está sendo indicada? Tá? Gente, como referência bibliográfica, além do vídeo da Câmara dos Deputados, tá? O outro vídeo da Vale do Rio Doce, eu utilizei aqui um artigo que vai ser publicado, chamado Os Royalties da Mineração e as Propostas para o Setor, de nossa autoria, em coautoria com o conselheiro substituto Licurgo Mourão, tá?